Esgotamento. Arthur Morgan passou a vida inteira sendo o escudo de proteção de uma família de fugitivos. Sempre que alguém errava, era ele quem consertava. Sempre que faltava comida, era ele quem caçava. Sempre que uma dívida precisava ser cobrada, era ele que colocava a própria cara e a própria alma no fogo. E passou décadas sendo o porto seguro de todo mundo ao seu redor. Mas no momento mais sombrio da sua jornada, com o corpo falhando por uma doença incurável e a mente entrando em colapso, Arthur olhou em volta e percebeu a realidade mais devastadora de todas. Ele gastou toda a gota de energia tentando salvar absolutamente todo mundo, menos a si mesmo. Agora, pensa em quantas vezes você assumiu o papel de Arthur Morgan na sua própria casa, no seu grupo de amigos ou no seu trabalho. Quantas vezes você engoliu o seu próprio choro, ignorou o seu cansaço físico extremo e silenciou as suas próprias crises de ansiedade porque sentia que se você caísse, todo mundo ao seu redor cairia junto. Existe uma dor silenciosa e paralisante que afeta as pessoas que nasceram com o complexo de Salvador. É a dor de se sentir completamente invisível enquanto você desdobra para fazer todo mundo se sentir seguro. O verdadeiro drama do Arthur não são os tiroteios, os agentes da lei ou os inimigos. É o esgotamento existencial de perceber que ele passou a vida inteira cavando um poço para dar de beber aos outros e acabou morrendo de sede no fundo deste mesmo poço. Você se acostumou a ser a pessoa forte que todo mundo procura para desabafar, mas quem é que segura sua mão quando é você quem está desabando? A verdade é que a sociedade ama e aplaude os salvadores, porque é muito conveniente ter alguém por perto disposto a se sacrificar para resolver os nossos problemas. O problema é que, enquanto você se ocupa salvando o mundo dos outros, a sua própria vida vai ficando em segundo plano, acumulando poeira e cicatrizes que ninguém se importa em curar. Hoje, nós vamos entender o que acontece com a sua mente quando você se acostuma a ser o pilar que sustenta o teto da vida dos outros, enquanto o seu próprio chão está desmoronando. Pilar 1. A ilusão da lealdade e a prisão do bom garoto. Para entender por que o Arthur Morgan desenvolveu essa necessidade patológica de salvar a todos, nós precisamos voltar à raiz do trauma dele. Arthur foi escolhido pelo líder da gangue, Dutch Van der Linde, quando era apenas um garoto abandonado, sem perspectiva e com raiva do mundo. Dutch não deu a ele apenas um teto, deu a ele uma identidade, um propósito e um senso de pertencimento. Dutch se vestiu com a capa de um pai idealista que protegia os excluídos. Na psicologia, isso cria o que chamamos de dívida de gratidão eterna. Quando alguém te estende a mão em um momento de extrema vulnerabilidade, você cria uma lealdade cega que sabota o seu próprio senso crítico. Arthur passou a acreditar que a sua vida pertencia ao Dutch. Ele se tornou o soldado perfeito que executava as ordens mais cruéis, porque sentia que se colocasse seus próprios limites em primeiro lugar, estaria sendo egoísta, traidor e ingrato. Ele associou seu valor humano à sua utilidade para o grupo. Olha para sua vida agora e me diz, quem é o Dutch da sua história? Quem é aquela pessoa ou aquela instituição para quem você sente que deve a sua vida inteira a ponto de permitir que ela pisoteie a sua saúde mental? Pode ser sua mãe controladora ou um pai narcisista que vive lembrando o quanto sofreu para te criar, fazendo você sentir culpado por querer ter sua própria independência ou fazer suas próprias escolhas. Pode ser aquele chefe que te deu a primeira oportunidade anos atrás e agora usa isso como desculpa para fazer você trabalhar 14 horas por dia sob a ameaça velada de que você deve ser grato por estar ali. A gente confunde lealdade com submissão. Quantas vezes você se pegou sentindo uma culpa devastadora em um domingo de descanso, só porque a sua mente foi programada para acreditar que você só tem valor quando você está produzindo ou servindo alguém? O Arthur usava o chapéu de cowboy como uma armadura para esconder um garoto assustado que só queria ouvir que era o suficiente. Quando você aceita carregar fardos que não são seus para manter a paz ao seu redor, você não está sendo maduro. Você está apenas se negligenciando para comprar o amor e a aceitação dos outros. E o preço disso é alto demais. A tuberculose e o colapso da onipotência. A biologia sempre cobra a conta da negligência emocional. Arthur contrai tuberculose, uma sentença de morte na época, ao espancar um homem doente, pobre e desesperado, para cobrar uma dívida de gangue. No momento da agressão, o homem tosse sangue diretamente no seu rosto. A ironia poética é avassaladora.
Ele contrai a doença que vai matá-lo no exato momento em que escolhe ignorar a sua própria humanidade para cumprir o papel de executor dos caprichos dos outros. A doença aqui é o burnout definitivo. É o corpo dele dizendo: chega, você tentou ser invencível por tempo demais, agora você vai parar. Quando Arthur recebe o diagnóstico no consultório, o mundo dele desaba. Ele sai pra rua em estado de transe. A iluminação muda, o som fica distante e as vozes do passado ecoam na sua mente. É o choque de realidade que a psicologia chama de a crise existencial do fim do prazo. É aquele segundo aterrorizante em que você percebe que o seu tempo, a sua saúde e a sua juventude são finitos e eles têm fim. Quantas vezes o seu próprio corpo precisou entrar em colapso físico para você finalmente entender que você não é de ferro? Quantas vezes a sua crise de pânico no meio da noite, a sua gastrite nervosa que queima o estômago ou a sua insônia persistente foram apenas o seu corpo gritando, carregando mais peso do que a sua estrutura suporta? A pessoa que tenta salvar todo mundo sofre de uma ilusão de onipotência. Ela acha que se ela não fizer, ninguém faz. Arthur achava que o Dutch tinha um plano e que a gangue dependia dele para sobreviver, mas a doença tirou a máscara da ilusão. Você continua dizendo para si mesmo que só vai aguentar mais um pouco, mas a verdade é que o seu corpo já está dando sinais claros de que o seu prazo de validade emocional venceu. Eu preciso que o Arthur perdesse a perspectiva de futuro para que ele finalmente ganhasse a coragem de olhar para si mesmo e viver o presente com verdade. O redirecionamento da energia, aprender a soltar o osso. Ao aceitar a morte, Arthur inicia o seu processo de cura mental. Na psicologia de Carl Jung, chamamos isso de individuação, o momento em que você desapega das máscaras e das expectativas do mundo para se tornar quem você realmente é. Arthur para de olhar para o Dutch em busca de aprovação e começa a olhar para a própria bússola moral interna. Ele percebe que não pode salvar a gangue inteira, não pode mudar a cabeça do Dutch e não pode apagar o passado. Mas ele percebe que pode fazer uma escolha real com o tempo que lhe resta. Ele para de gastar energia com quem escolheu se destruir e escolhe usar o seu último suspiro para dar uma chance de futuro para quem quer ser salvo, como John Marston e a sua família. A cena em que o Arthur tira o chapéu e o coloca na cabeça de John Marston é um dos momentos mais profundos da cultura pop. Ali ele entende que seu papel não é resolver tudo, mas sim passar o bastão para quem ainda tem uma chance. Agora para e pensa. Você precisa entender a diferença crucial entre o salvamento e o redirecionamento de energia. Você não tem o poder de salvar uma pessoa que escolheu se afogar no próprio egoísmo, nos próprios vícios ou nas suas escolhas autodestrutivas. Você não vai conseguir mudar o seu parceiro tóxico se ele não quiser mudar. Você não vai conseguir fazer a sua família te aceitar se eles escolherem viver na rejeição. Pensa em quanta energia você está jogando no lixo tentando consertar pessoas que usam a sua boa vontade como tapete, enquanto a sua própria vida amorosa, financeira e espiritual está abandonada. A resiliência madura acontece quando você olha para a sua situação e diz: eu tentei, eu dei o melhor, mas agora eu preciso recolher os meus pedaços e investir em mim. Arthur parou de implorar pelo amor de um mentor narcisista e escolheu salvar o futuro do John. Ele pegou o raio do seu destino trágico, processou a dor e a transformou em propósito. O chamado final, pôr do sol e aceitação da cicatriz. Arthur Morgan terminou sua jornada caído em uma rocha, ensanguentado e exausto, assistindo ao pôr do sol nascer no horizonte. Ele perdeu o dinheiro, a gangue, a saúde e o pai adotivo. Mas quando fechou os olhos pela última vez, havia uma paz inexplicável no seu rosto, porque pela primeira vez na vida, ele sabia exatamente quem ele era. Ele não era mais a ferramenta de destruição de ninguém. Ele era um homem livre que tinha encontrado a sua própria honra. A lição que o Arthur deixa cravada na nossa própria alma é que a sua vida não é definida pela quantidade de pessoas que você conseguiu carregar nas costas, mas sim pela dignidade com quem você tratou a sua própria existência. Você não precisa passar o resto dos seus dias sangrando para provar que é bom. Você não precisa se desintegrar para manter os outros inteiros. Agora eu quero saber de você, qual é a carga que você está carregando hoje que não é sua e que você precisa deixar para trás para conseguir finalmente se salvar. Solta esse peso, o mundo não vai acabar se você desistir e se colocar em primeiro lugar na fila da sua própria vida. Você já foi forte por tempo demais e agora é hora de ser justo consigo mesmo. Se esse ensaio ativou sua consciência e te ajudou a enxergar a sua própria verdade, o seu DNA Nerd está ligado. E se inscreve no canal para acompanhar nossas sessões semanais
E nunca se esqueça, a sua primeira e mais importante missão de redenção é cuidar de você, pois de segunda, quarta e sexta sempre tem vídeo aqui no canal. Então se cuida e até a próxima, mutantes da internet.